Será que você é um evidencialista? Se for, você precisa assistir esse vídeo. Me ajude a espalhar esses vídeos também, me ajude a espalhar o meu perfil aqui no Instagram, tá bom? Pessoal, um dos maiores filósofos analíticos do mundo vivos hoje é o Alvin Plantinga. Alvin Plantinga é um presbiteriano, né, um protestante, que ele foi professor da Universidade de Notre Dame e do Calvin College. E ele tem estudos muito legais de apologética cristã e defesa da fé cristã e também argumentos contra o ateísmo e contra o materialismo. O Alvin Plantinga, ele tem um argumento muito interessante contra aquilo que se chama de evidencialismo, ou seja, eu não acredito em Deus porque não há evidências, eu não acredito em verdades eternas porque não há evidências. E ele fala, você ser um evidencialista é uma postura que é um pouco complicada. Por quê? Ele chega ao ponto de dizer que você conversa com outras pessoas, mesmo não tendo evidências de que elas realmente existem, e aí você fala assim, pô, tá de sacanagem comigo, né? Poxa, como é que você vai falar um negócio desse? Você conversa com as outras pessoas mesmo sem ter evidências que elas realmente existem? Para você chegar nessa conclusão, que nós não temos evidências de que outras pessoas, além de nós mesmos, existimos, basta você conhecer um projeto chamado O Cérebro na Cuba, ou em inglês, Brain in a Vat, né? O cérebro dentro de um vaso. Esse experimento diz que tudo que nós percebemos do mundo, nós percebemos pelos 5 sentidos, não é verdade? Você sabe tudo que você sabe do mundo pelo que você vê, escuta, cheira, sente com o tato, identifica com o paladar. Então a gente tem os 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e o tato e a pele, né? Então a gente tem 5 sentidos. Só que como é que esses 5 sentidos funcionam? Quando uma imagem, a gente está vendo uma imagem, o que significa isso? A luz bate no objeto, a luz volta nos nossos olhos, forma-se uma imagem na nossa retina, lá atrás dos olhos, de cabeça para baixo, tá certo? A imagem que é formada nos nossos olhos, lá no fundo do olho, é formada de cabeça para baixo na retina. Aí, essa imagem de cabeça para baixo é transformada num impulso elétrico, passa pelo nervo óptico e vai até o cérebro, onde o cérebro traduz esse impulso elétrico na imagem que nós estamos vendo. Ou seja, muito tempo atrás os filósofos perceberam que nós não temos experiência direta com as coisas do mundo. Ou seja, você não está vendo o que está no mundo, você está vendo o que o teu cérebro está interpretando de um impulso elétrico que foi gerado dentro do seu nervo óptico. Então, a gente não sabe exatamente como o mundo lá fora é. A gente só sabe aquilo que o cérebro traduz. E é claro que animais diferentes que têm sistemas visuais diferentes vão ver coisas do mundo diferentes. Se você pergunta para uma pessoa, Daniel, o que tem nessa sala onde você está? Eu vou falar, tem uma televisão, tem um móvel, tem luz e tal. Se você perguntar para uma abelha, a abelha vai estar vendo um monte de coisa que a gente não está vendo, porque a abelha tem um olho que funciona de uma outra forma e enxerga todo um outro espectro dos raios de luz, né? As luzes, os raios infravermelhos e ultravioletas a gente não enxerga, mas as abelhas enxergam algumas ondas de rádio, enxergam outras coisas que não existem. Então, a pergunta, o que existe, tem como resposta, depende do qual instrumento você está usando para enxergar o que existe. Ou seja, nós não temos evidência direta daquilo que nós estamos vendo, nem ouvindo também. Porque aquilo que nós ouvimos, o que acontece? O som é uma onda mecânica. O que significa uma onda mecânica? É uma onda que tem massa, é o deslocamento de ar. É por isso que no vácuo, lá no espaço, não tem barulho, porque o som ele só se propaga onde tem ar ou onde tem outros elementos gasosos ou sólidos, né? A gente sabe, inclusive, que o som ele navega muito mais rápido no sólido do que no ar, né? Então, pessoal, o que isso significa? Significa que quando nós vemos,
nós não estamos vendo o mundo, nós estamos vendo uma tradução que o cérebro faz de um impulso elétrico. Porque a própria imagem que é formada na nossa retina é formada de cabeça para baixo, ela é traduzida no impulso elétrico no nervo óptico, o nervo óptico vai até o cérebro traduz e forma a imagem. Então a imagem que nós vemos não é aquilo que está na nossa retina de cabeça para baixo e de cabeça para cima. O que nós estamos vendo é o que o cérebro traduziu. E a gente não vai saber exatamente o que está no mundo. A gente sabe que o cérebro está interpretando e que o olho consegue enxergar. Como as pessoas têm o funcionamento do cérebro e do olho mais ou menos padronizado, porque todos nós somos seres humanos, a gente costuma dizer que a gente está vendo as mesmas coisas. Mas outros animais com outro aparelho visual vão enxergar outras coisas. Então, pessoal, um detalhe simples que a filosofia descobriu muito tempo atrás. Nós não enxergamos o que está no mundo. A gente enxerga a tradução de um impulso elétrico que chega até o cérebro no nervo óptico. Assim, nós também não escutamos exatamente o som que está ali no mundo. O nosso tímpano, ele vibra, que eu falei para vocês que o som é uma onda mecânica. Imagina como se o tímpano fosse um tamborzinho, né, ou uma bateria. Aquela pele que tem da bateria, onde o baterista bate, seria o tímpano. E aí, quando o nosso tímpano vibra, o som passa lá, vai passar pelo nervo vestibular, vai passar pelos 3 ossinhos que tem dentro do ouvido, estribo, martelo e bigorna, e ele vai para o nervo auditivo, e do nervo auditivo ele vai para o cérebro traduz um impulso elétrico. Então, tudo que a gente vê é tradução de impulso elétrico, tudo que a gente escuta é tradução de impulso elétrico, tudo que a gente cheira é tradução de impulso elétrico, tudo que a gente saboreia com as papilas gustativas vira tradução de impulso elétrico, e tudo que a gente sente na nossa pele é tradução de impulso elétrico. Ou seja, aí o experimento mental, o cérebro na vasilha, o cérebro na cuba, o brain na vat, ele imagina se você pegar um cérebro, botar dentro de uma bacia, encaixar um monte de eletrodo nele e fazer impulsos elétricos chegarem até ele, impulsos elétricos visuais, impulsos elétricos auditivos, sensoriais e tal, você pode ser só um cérebro cheio desses eletrodos aí, recebendo esses impulsos, tá? Nós poderíamos ser só um cérebro. Nós temos como provar? Eu tenho como provar que eu não sou um cérebro dentro de uma vasilha recebendo impulsos elétricos? Eu não tenho como provar. A única coisa que eu teria como provar é que eu estou pensando, entendeu? E aí, como Descartes dizia, né, se eu penso, logo eu existo, meio que se reportando a Santo Agostinho, né, que já dizia lá o cogito ergo sum. Então, pessoal, nós não conseguimos ter uma prova definitiva de que outras pessoas além de nós existimos. Nós temos provas de que nós existimos, pelo menos o nosso cérebro, né? Porque se nós estamos pensando, o pensamento está acontecendo, ele está existindo. Agora, eu não tenho como saber se as outras pessoas além de mim existem, porque elas podem ser impulsos elétricos. Quando eu encosto numa outra pessoa, esse tato pode ser um impulso elétrico, que não é uma pessoa real, é só um impulso elétrico. Quando eu escuto outra pessoa falando, pode ser só um impulso elétrico traduzido no meu cérebro. Quando eu vejo outras pessoas, vejo árvores, montanhas e carros e cachorros, pode ser só impulso elétrico. Então, quem é metido a ateu, que fala assim, eu não acredito em Deus porque eu não tenho evidências, cuidado para você não se tornar um evidencialista, uma vez que você conversa com as pessoas, mesmo sem ter uma prova definitiva que elas realmente existem, tá certo? Eu não sei se ficou complicado para vocês, mas assiste depois de novo se você não entendeu muito bem e pesquisa sobre isso. Essa área da filosofia que pesquisa aquilo que existe se chama a ontologia, é o estudo dos seres que existem. E a área da filosofia que estuda como você pode atingir o conhecimento é a epistemologia. São duas áreas muito interessantes da gente estudar e nos levam a reflexões que quebram muitos paradigmas que às vezes a gente guarda conosco durante a nossa vida inteira, tá bom? Cuidado com o evidencialismo, porque o evidencialismo pode se tornar uma incoerência, uma vez que tem muita coisa que a gente faz, pensa e planeja e organiza sem mesmo ter evidência nenhuma, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus aí. Valeu!